Olá meninas, tudo bem? Bem-vindas ao canal da Ama. Hoje nós vamos fazer a saia reta, aquela que nós fizemos o molde na última aula, tá? Então hoje nós vamos fazer o corte da saia, ok? Vamos lá? Então tá, vamos lá. Vamos começar falando do tecido. Esse tecido aqui, ele é uma sarja com elastano, tá? E sarja acetinada. Ele é mais fino que o brim um pouquinho, tá? Esse é o tecido que vamos fazer. E a questão de molhar ou não molhar o tecido. Tem gente que pergunta, será que eu devo molhar ele? Tem gente que fala para molhar antes de usar. Você pode molhar quando ele tiver algodão, tá? Na composição. Se ele não tiver o algodão, que for poliéster, ele não encolhe. Como que eu faria para molhar esse tecido? Eu não posso fazer isso aqui nele, ó, tá? Não posso torcer. Eu preciso colocar ele na água, deixa ele ali umas 2 horas. Eu vou pôr ele para secar. Ele assim, eu vou pendurar, não é de qualquer jeito, tá? Posso deixar ele ali de um dia pro outro, ou 2 horas, se não tiver muito tempo, se eu quiser. E depois fazer. Por quê? Porque ele vai dar um encolhimento. Os fios, a trama dele, quanto mais abertinha for, e quando você for comprar assim que você olhar, mais ele tem chance de encolher. Quando ela for mais fechadinha, ela não encolhe tanto, tá? Então você pode fazer isso. Só que assim, nas indústrias, eles não molham o tecido, ninguém molha. É feito numa tabela e eles já têm uma noção, já sabem quanto que aquele tecido vai encolher. Então aquilo já é acrescentado na modelagem, já no corte, tá? Para dar certo. Então, se você for fazer para você, você pode fazer isso. Pode molhar o tecido antes, né? E passar para ele não dar aquele aspecto de já usado, né? Ou você pode já acrescentar alguma coisa no molde sabendo que ele vai encolher quando tem algodão, tá bom? Então, esse aqui eu queria comentar com vocês sobre isso. E em relação à quantidade de tecido, eu vou comprar a altura que eu for usar. Se eu for usar aqui 60 centímetros, é 60 e daí mais o cos, né? A gente precisa mais um tantinho pro cos. Não é bom comprar exatamente aquilo que eu vou usar, que pode ter algum defeitinho, alguma coisinha, você já tem ali uma folguinha. Também, se quiser aumentar um pouquinho, e o cos é importante, né? 10 centímetros ali, mais ou menos, ou até 20, a mais eu gosto de comprar. Tá bom? Agora sim, o sentido do tecido. Como que eu vou fazer esse corte? Lembra que eu já tinha falado da auréola, que é que o sentido do tecido. Eu posso cortar ele aqui, porque a elasticidade dele, ela tá aqui, ó. Ele tem elastano, e mesmo quando ele não tem, você sente aqui um pouquinho, ó, ele esticar. Só que tem tecido que ele estica ao contrário, esse aqui, ó. Por exemplo, lá numa estampa, o sentido dele tá aqui, só que se você pegar ele estampado, para ela não ficar de cabeça para baixo, ao contrário, você tem que usar ele assim. Ou, essa aí é uma questão de escolha também. O sentido correto é aqui, que eu gosto sempre de fazer. Eu já deixei de comprar tecido por causa disso, porque a estampa ia ficar ao contrário e eu não gosto, não gosto. Então, eu gosto sempre de usar ali o sentido certo do tecido. Às vezes a pessoa olha que não entende, ela não vai nem perceber, né? Mas quem entende, percebe. Tá bom? Então, em relação ao tecido, eu acredito que seja isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, me falem que eu acrescento. E outra coisa também que me perguntaram é qual tecido. Ó, agora no início, não precisa comprar tecido e sair comprando. O que você estiver lá para começar, pode comprar, pode usar esse que vocês têm mesmo, tá? Não precisa sair comprando o tecido para fazer essa primeira saia. Até porque daí vocês vão fazer os ajustes, vai ficar bom assim ou não vai, tá? Faz os ajustes necessários
para daí depois aperfeiçoando, escolhendo o tecido. Desde que não seja assim um tecido muito fininho, tipo uma viscose, um cetim, um crepe, não precisa, tá? Ele pode ser assim um médio, mais firminho, mais grossinho, até um moletom mesmo, pode fazer sim, tá? Para essa primeira saia. A sarja também, um brim leve, você pode tá utilizando. Eu já vou mostrar aqui como que a gente faz o corte. E eu vou falar da outra coisa que é a entretela. Eu trouxe duas aqui para mostrar para vocês, duas básicas, mas a gente tem muitos outros tipos de entretela, tá? Esse aqui é uma entretela de TNT. Ela serve para dar uma estrutura, né? Assim, camisa polo, eu uso esse tipo de entretela. Ou na saia que não tiver elastano, também pode ser usada no cors, tá? Que nós vamos cortar aqui. E ela é uma entretela bem baratinha, tá bom? Essa outra aqui, ela é mais para tecido com elastano, ó. Se você usar um tecido com elastano, você vai usar essa entretela. E se o tecido for mais fino, para ele dar uma estruturadinha. Essa aqui, essa sarja, eu não usei, tá? Tanto que é o mesmo dessa saia aqui, ó. Esse aqui é um cos interno, tá? Ele não tem entretela, porque ele é mais firme. Mas se for necessário, daí pode usar essa entretela aqui ou essa com elastano. Aqui ela tem meio metro, ó. A gente compra por metro todas as duas, tá bom? E a parte dela, essa aqui é colada no ferro. A parte que eu vou usar é essa mais áspera. Você vai passar a mão assim, tome cuidado para não colar ao contrário, senão ela gruda no ferro, tá? E vou colocar ela ali em cima e como que eu vou colar ali no cos? Eu vou, de preferência, o ferro sem vapor, tá? Eu colo ela devagarzinho ali, tá? Aí depois que eu vou passar ele. Primeiro eu vou colando assim, ó, aos pouquinhos. Faltou falar pra vocês sobre o zíper, tá? O zíper assim, eu vou comprar ele da medida do meu quadril, uns 20-25 centímetros, mais ou menos, tá? Que é pra ela poder abrir. E também tomar cuidado com a cor, tá? Pra gente não colocar... Não é porque ele não vai aparecer que a gente vai pegar um vermelho no amarelo ou coisa parecida, tá? A gente tenta achar o tom mais próximo do tecido que vai usar, tá? Um azul no preto, preto no azul ainda vai, né? Mas muito colorido não, tá? Muito fora do padrão. Então vamos lá, vamos fazer o nosso corte, vamos ver por onde que eu começo a cortar. Ó, eu posso deixar o tecido assim, tá? A auréola com auréola, ou eu posso deixar ele só assim, do jeito, do tamanho que eu for usar, do tamanho que eu for precisar, eu não preciso colocar lá na ponta, tá? E mais outro detalhe, quanto ao direito e o avesso do tecido, tá? É bom colocar ele direito com direito. E tem tecido que você fica meio em dúvida, tem um que é fácil de ver, tem outros que já não. Você escolhe aquele que você quiser. Por exemplo, um cetim que ele tem aquele lado brilhoso. Se eu não quiser usar o lado brilhoso, eu uso o outro lado, não tem problema nenhum, tá? Então, você escolheu o lado direito aqui. O cetim é só um exemplo, tá? Não é pra usar nesse modelo de saia. Aqui, ó, direito com direito eu escolhi. Aí, eu vou colocar o meu molde. Aqui, ó, dobra do tecido. Eu vou achar aqui certinho até dar certo, para aproveitar bem o tecido, tá? Lembra da auréola aqui, ó? Eu não uso essa parte, tá? Para não ter problema. Esse cos, como ele é um acabamento interno, a gente não fez o molde, mas eu já mostro para vocês, ok? Alfinetar ele, alfinetar o molde no tecido. Para ele ficar firme e não mexer na hora de cortar.
Pode colocar mais um ali se achar necessário. E vou riscar ela. Lembrando que nós já colocamos as margens de costura no molde. Então, eu não preciso deixar aqui 1 centímetro a mais no molde, tá bom? Eu vou riscar ele rente. Vou riscar e cortar. E pronto. A frente é bem mais simples, né? Eu vou cortar ela aqui pra vocês verem como que ela sai. Ali tá dobrado. Que ela sai inteira. Ó, como que fica a nossa frente. Ela sai inteira. Agora, nós vamos cortar as costas.